Buenas tardes. Mi nombre es Caroline. Nuestro grupo está compuesto por yo, Caroline, Bárbara, David, Larissa, Mónica y Lilian. Y vamos a hablar ahora sobre lo que corresponde al tema de trauma en la naturaleza, ¿no? De trauma ambiental y en la naturaleza. Para hacer una introducción es necesario comprender que em los anos de 1978 e entre os anos 1978 e 1998 foi hecho um estudo em los Estados Unidos, ¿no? Donde se constatou que o principal trauma relacionado com o trauma ambiental e na natureza é o trauma térmico. E entre os traumas térmicos estão ele causado por el calor e por el frio, donde por el frío es el que presenta la mayor tasa de mortalidad, ¿no? Para comprender mejor el tema de los siguientes traumas, es necesario relembrar un poco sobre lo que corresponde a la anatomía y fisiología de la piel. La piel de afuera hacia adentro está compuesta por la epidermis, dermis, por el tejido subcutáneo y por el músculo, donde en la dermis está presente entonces ya los vasos sanguíneos, mayor inervación, ¿no? Ya donde tiene una camada mayor. En relación a la fisiología, el cuerpo es capaz de hacer una regulación de su temperatura de forma independiente, sin la interacción con el medio ambiente, solamente la superficie de la epidermis que va a sufrir una influencia del medio ambiente. E este equilíbrio, esta termorregulação é hecho por meio de dois mecanismos principais, não? Por meio de um mecanismo fisiológico que é controlado por el hipotálamo, que controla, não? Mantém um equilíbrio térmico entre a produção e a dissipação do calor no corpo, e também por meio de uma resposta que nós temos, por exemplo, quando entramos em contato com o fogo e sacamos a mano de uma vez. Este seria o segundo mecanismo, que seria por el mecanismo conductual, ¿no? Entonces tenemos ahí una producción de calor por el cuerpo, pero también hay un equilibrio por medio de esta disipación. Eu vou falar sobre lesões por calor, produzida por el calor. A tolerância a ambientes varia de pessoa a pessoa, tendo uma grande diferença que varia de pessoa a pessoa. Essa diferença se pode explicar de uma forma que é por las características de las personas, de cada uma, como sua condição física, entre outras. E também pode ser porque essas pessoas têm hábitos que podem causar uma facilidade para ter estas lesões por calor. Entre os fatores de risco que estas pessoas têm, há muitos, como o consumo de álcool, medicamentos, desidratação, a idade, o gênero, condições médicas como obesidade, o aumento da taxa corporal da pessoa, entre outros. Há dois tipos de transtornos, os transtornos maiores e menores. Entre os transtornos menores, há algumas manifestações, como erupção cutânea por calor, edema por calor, tetanismo por calor, síncope por calor e espasmos musculares. De uma maneira general, o tratamento, o manejo destes pacientes tem que sacar para um ambiente de ar que tem circulação de ar como aire fresco. Entre os transtornos maiores, tem a desidratação, espasmos musculares, agotamento por calor e insolação. Em cada um, tem manifestações que é característica destas manifestações, destes transtornos, que varia, que de acordo com isso varia esse tratamento, ele manejo. E de acordo com a insolação, há dois tipos, a clássica e associada ao exercício.
Y la prevención en este caso tiene que hacer un cambio en alimentación y en personas obesas, como em pessoas também que trabalham afuera de sua casa, em local que tem exposição solar, tem que trabalhar com uma vestimenta mais leve, entre outros, fazer muita hidratação. E para evitar o golpe de calor, tem que fazer uma observação em seus sintomas que apresenta, como tem 3 etapas. O paciente vai apresentar agotamento por calor, vai apresentar calambres e também apresenta la insolação. Próximo. Bueno, quanto às lesões produzidas por el frío, se classificam em transtornos menores relacionados com o frio e transtornos maiores relacionados com o frio. Dentre os menores, temos a lesão por congelamento por contacto, que é uma queimadura que surge de maneira imediata depois de um contacto com um material frio. Observamos enrojecimento e adormecimento da zona. A congelação superficial é um precursor de la queimadura por contacto e também apresenta uma sintomatologia que é o blanqueamento e adormecimento da zona e é reversível. A queratite solar, ou também conhecida como cegueira de la neve, ela ocorre por la exposição aos raios ultravioletas devido ao reflejo del brilho sobre la neve. Su curso es insidioso, pero después de 1 hora de exposición se presenta la lesión, la quemadura corneal, con lacrimeio, dolor, enrojecimiento, visión borrosa. Dentre os transtornos maiores, temos a lesão cutânea localizada por frio, que se classifica em lesão congelante. Como exemplo, temos as queimaduras por contato com material ou superfície fria, e a lesão não congelante, em que em elas encontramos o pé trincheira, em que, además de ter uma exposição ao frio, se tem também uma restrição da circulação. Se surge muito em los militares. E também temos o pé de imersão, onde os pés se quedam expostos a águas com temperaturas muito frias. A lesão por congelamento, ela é uma lesão insidiosa e pode llegar a destruir desde leve a grave o tecido da pele. Se classifica tanto em profundidade, seja superficial ou profunda, como também apresenta seus grados, desde 1 ao 4. A hipotermia acidental é quando a temperatura corporal vai estar menor que 35 graus por el termômetro rectal. E pode resultar de vários fatores, como o ar ambiental, a imersão ou submersão em água fria sem preparação. E na hipotermia acidental, ela se subclassifica em primária, onde estamos expostos a ar frio, a um ambiente frio e não estamos preparados com vestimenta, e a secundária é uma consequência de uma enfermidade, como o hipotiroidismo, câncer. E a hipotermia por imersão é uma imersão em água com temperaturas abaixo de 33 graus, em que vai llegar a produzir alterações fisiológicas, como a frequência cardíaca, frequência respiratória, o gasto cardíaco, vai ter presença de temblores, entre outros sintomas. Quanto à atenção pré-hospitalar, é importante realizar a avaliação primária para descartar a hipotermia e evaluar a presença de desidratação, pois as lesões por el frio também podem desencadenar desidratação. E detectar de maneira oportuna lesões, melhorando o manejo da mesma, e em los casos de hipotermia, que são os mais graves, devemos evitar um paro respiratório, paro cardíaco sem impulso e até mesmo bradicardia. A atenção hospitalar vai depender do tipo de lesão, ou seja, temos lesão que pode ser necessário levar para um centro hospitalar, uma atenção intra-hospitalar,
pero otros no. Entonces, tenemos que evaluar la lesión, el tiempo de exposición para iniciar los primeros auxílios. Pero, en general, se retira qualquer vestimenta ou joieria em área afetada, as roupas que estão borradas, se revisa a sensibilidade da lesão e, para evitar um maior trauma à extremidade, segue-se com o transporte do paciente a depender da gravidade. En el trabajo, la exposición en el calor es una preocupación no solo para la población de pacientes, ya mencionada también, sino para los proveedores del campo que están trabajando en temperaturas elevadas. Un índice que utilizamos para medir es el índice de estrés por calor. De la siguiente tabla muestra cómo la temperatura y la humedad se combinan para crear condiciones de estrés por calor moderadas a alta. Acá tenemos desde el color amarillo hasta el color rojo, que es la temperatura máxima. Puede pasar. Slide. Bien, la hidratación. Mantener los líquidos corporales es esencial para la sudoración y la remoción del calor interno generado durante las actividades físicas o el trabajo también. Para minimizar la deshidratación y el riesgo de enfermedad por calor, deben se hidratar antes y después del ejercicio o trabajo físico. Acá tenemos dos tablas, lo que es los conceptos de trabajo fácil, moderado y trabajo duro. Y acá tenemos la cantidad de líquido, de agua que se debe ingerir y también el índice que mide de acuerdo al trabajo fácil, moderado y trabajo duro también. Puede pasar. Bien, la vestimenta. La vestimenta de protección personal debe balancear la protección con comodidad del trabajador y debe-se usar camisetas y ropa interior de algodón para evitar la evaporación del sudor y también evitar capa extra de ropa que aíslen, restringen el movimiento del aire y contribuyan para el estrés por calor. Bien, las diferencias individuales. Los individuos difieren en su respuesta al calor. Algunos trabajadores se encuentran en mayor riesgo de desarrollar el trastorno por calor. El exceso, como lo que tiene el exceso de peso corporal, que eleva la producción del calor metabólico, y si su compañero desarrolla un trastorno por índice, se debe iniciar el tratamiento inmediato con la ingesta de agua o de otros líquidos. Puede pasar. Bueno, mi nombre es Mónica Vinhardi, voy a hablar sobre ahogamiento. Ahogamiento la muerte por ahogamiento é uma causa, a sétima causa de morte de todas as idades. Então, e a segunda muerte entre de 1 a 14 anos e quinta também entre lactantes menores de 1 ano de idade. Então, o mecanismo de lesão, ele inicia com uma situação de resposta ao pânico, falta de ar, um esforço para ligar a superfície, um esforço inspiratório que introduz água hacia a faringe e a laringe, o que produz uma resposta de ahogamento laringoespasmo, que é um espasmo das cordas vocais. O início do laringoespasmo, ele representa o primeiro passo da sufocação, o que, por sua vez, produz a vítima perde a consciência depois disso, então, e não se submerge em água. 85% de isso são submersões, são consideradas como ahogamentos úmidos, que é essa por laringoespasmo, e 15% solamente que é por seco, né, que tem que não se aspira o líquido e os pulmões. Entre mais corta a duração de la submersión,
más bajo el riesgo de lesión causada por la hipóxia. Entonces, é necessário obter uma informação precisa de tempo de submersão que tuve a persona. Uma submersão maior de 65 minutos provavelmente é fatal. Por lo tanto, uma abordagem razoável para a reanimação da vítima de submersão é iniciar os esforços de reanimação quando a submersão ha sido menor a 1 hora. Então, a maioria dos pacientes que têm pacientes assintomáticos, sintomáticos, os assintomáticos são ingressados de 6 a 8 horas depois do ocorrido. Então, se todos os pacientes com suspeita de submersão devem receber oxígeno a fluxo elevado entre 12 a 15 litros por minuto e margem do estado de ventilação, barrando a preocupação com a dificuldade da pulmonar tardia. Em particular, se o paciente desenvolve uma sensação de falta de ar. Muitos pacientes com arrogamento se encontram sintomáticos. Alguns podem rechazar por transportes, porque não apresentam nenhuma moléstia imediata ou algo assim. Então, se um paciente sintomático com antecedentes de submersão, que se apresenta com signos de dificuldade, ansiedade, inspirações rápidas, tosse, então se considera com uma lesão pulmonar ou submersão. Então, a hipóxia e a acidose se podem corrigir com o apoio do ventilatório também adequado, nesses casos. Pacientes apneicos podem apoiar com ventilação, bolsa, uso de mascarilhas, e a reanimação também rápida, necessária com RCP, para pacientes que sofrem um paro cardíaco por submersão. É um método bom. Pode passar. Lesiones por raios. O estado com mais índices de morte e vítimas são o estado de Flórida, Michigan, Pensilvânia e Carolina do Norte. O mecanismo de la lesão vai se representar golpe direto, quando uma pessoa está em um ambiente aberto e não é capaz de encontrar o próprio refúgio. O destello lateral, o contato por cercânia, se apresenta quando o raio golpeia um objeto, por exemplo, seria a terra, edifício, e salpica outras vítimas. E o contato se apresenta quando uma pessoa se encontra em contato direto com um objeto que é golpeado diretamente por uma salpicadura. A tensão de passo, também conhecida como a corrente da terra, se apresenta quando o raio golpeia a terra em um objetivo cercano. Indiretamente, se pode apresentar um trauma contuso por a onda de choque produzida por o raio, e a qual pode mover-se de uma pessoa quase a 10 metros cercano. O manejo seria a prioridade de uma vítima por raio, são garantizar a seguridade escana, estabilizar as vias aéreas, tendo ventilação e circulação. Se não há respiração ou circulação espontânea, vai iniciar uma RCP efetiva, hasta por 5 ciclos de 2 minutos, evaluar o ritmo cardíaco, evaluar e tratar para choque e hipotermia, e nisso pode aplicar também oxígeno com fluxo elevado para todos os pacientes com lesão moderada e grave, vai estabilizar qualquer fratura e impacto ao paciente com um trauma contuso para uma imobilização, por exemplo, da coluna vertebral, e o paciente com golpe por raio pode ter uma lesão menor e grave e deve ser transportado ao serviço de urgência. Bueno, acá está a referência que utilizamos para desenvolver o trabalho e esto es todo. Gracias.